apresentar meu trabalho de banco de dados. Eu usei PHP mais SQL e de servidor web eu estou usando o Laragon, tá? Vou começar demonstrando a primeira parte, que seria o menu principal, onde você tem três opções principais aqui, que é para adicionar um novo funcionário, mostrar o relatório que mostra as funções e os departamentos. E aqui na direita tem um menu hambúrguer que mostra as demais opções, tanto a lista de funcionários, as funções, departamentos, para adicionar um funcionário também. Tem o log de funcionários que foram excluídos da lista, né? E outras opções que eu vou mostrar mais tarde. Vou começar adicionando um funcionário, tá? Vou adicionar um nome qualquer aqui, colocar um e-mail, telefone. E aqui eu vou demonstrar, vou selecionar uma função e aí já entra a primeira trigger que atualiza o salário dependendo da função. Então cada função tem o seu salário já atribuído, o seu salário mínimo atribuído, que pode ser alterado depois, mas já entra a primeira trigger que atualiza o salário automaticamente. Então vou selecionar aqui vendedor, já entra o salário de 1.200. Se eu selecionasse programador, entraria outro salário, que é 1.800 no caso. Departamento eu posso escolher três opções que eu adicionei, que também podem ser removidas, editadas, etc. Vou selecionar aqui escritório. E a data de admissão, vou manter como hoje. Dá para adicionar outras datas, caso sejam funcionários mais antigos que estão há tempo na empresa, tá? Aí aqui o funcionário foi cadastrado com sucesso. E agora vamos voltar no menu principal para mostrar as demais funções. Voltando aqui no menu principal, vou mostrar a lista de funcionários para mostrar que o funcionário foi realmente adicionado, né? Então tá aqui funcionários que eu adicionei anteriormente e aqui o funcionário que eu adicionei na demonstração. Aqui o ID, né? Tá no 19, 20, 21 porque eu criei alguns antes para testar. Aqui o e-mail, telefone, função, departamento, que eu escolhi escritório. Aqui os outros dois estão em laboratório, né, com a função de programador. E o salário correspondente. E a data de admissão, como eu coloquei hoje, fica como 10 do 11 aqui. E aí você tem três opções aqui, que é editar, excluir ou demitir, né? Em editar, você pode mudar as informações, caso tenha errado alguma coisa do funcionário, mas como não quero, vou mudar aqui, por exemplo, colocar aí, vou atualizar, e aqui está atualizado, casa grande com E. Excluir vai excluir o funcionário. Bom, demonstrar aqui, vou excluir um funcionário antigo. E pronto, foi excluído. E tem a opção demitir, que vou mostrar mais tarde, porque faz parte de uma function do MySQL, tá? Agora, continuando sobre as triggers, a segunda trigger é uma que gera um relatório, que cria um log de exclusão para os funcionários demitidos, né? Acabei de excluir um, então eu vou vir aqui no log de exclusão e vai mostrar todos uma lista dos funcionários que eu demiti e a data e a hora que eu demiti eles. No caso, eu acabei de demitir o André na data X. Aí tem um ID do funcionário e o ID do log da exclusão, tá? Bom, continuando na lista de funcionários, tem a terceira opção, que é demitir, que faz parte de uma procedure não, de uma function. Aqui uma function que vai calcular o acerto do funcionário para o gestor ter certeza do que ele está fazendo. Então, se eu clicar aqui em demitir, ele vai mostrar os direitos da demissão, que é quando você está mandando um funcionário embora, né? Então, por exemplo, no caso a Bruna, como eu adicionei ela hoje,
vou clicar em demitir, ele vai calcular o acerto dela baseado no tempo de serviço. Como ela entrou hoje, ela teria só o direito ao aviso prévio dela, né? Se ela cumprisse os 30 dias de trabalho, ela ia receber o valor, né? E esse seria o total que a empresa teria que pagar para ela. Bom, no caso, é bem específico, né, os direitos de demissão, mas dá para ter uma ideia, dá para ter uma média boa aqui. Por exemplo, esse primeiro funcionário que eu adicionei entrou em 2010, então se eu demitir ele, vai ter o aviso prévio com salário, né, as férias proporcionais, o 13º e a multa do FGTS, que se eu não me engano, não, é 40% que eu coloquei na forma. E ele traz o total a pagar se esse funcionário for demitido. Então traz uma ideia boa pro gestor ou pro gerente da empresa, o que vale ou não a pena fazer. Agora, continuando, essa é a parte a lista de funções que tem na empresa. Bom, no caso aqui eu já tenho adicionado o programador, vendedor, streamer e o salário base que, que você atribui aqui já para chamar naquela trigger, na hora de criar um funcionário, né? De criar um funcionário não, na hora de adicionar um funcionário. Vou adicionar uma nova função aqui de exemplo, tá? Eu vou criar um gerente, colocar uma descrição simples aqui, gere as operações de departamento. E vou definir o salário base dele, tá? E pronto, está aqui adicionado o gerente, a descrição que ele faz e o salário. Eu optei por não atribuir, né, as funções a departamentos, não deixar limitado a isso, porque eu posso ter programador no escritório, no laboratório, o gerente também vai ser um gerente para cada tipo de departamento, provavelmente, dependendo da empresa. Então não tem essa atribuição. Agora voltando aqui para o menu principal, a gente agora vai para os departamentos, onde você pode criar, editar e excluir os departamentos da empresa. Então vou adicionar aqui um departamento que vai ser depósito e fica no térreo. Tá? Adicionei o departamento e agora quando eu for adicionar um novo funcionário, já vai ter aqui a função que eu criei na lista, né? O salário já vai estar atribuído aqui daquela função e o departamento que eu acabei de criar, o depósito, e vou adicionar aqui uma data mais antiga para demonstrar a function para calcular os direitos, né? Vou selecionar aqui 1999 em junho e vou inserir esse funcionário. Agora vindo aqui na lista de funcionários, no último funcionário que eu adicionei como gerente, como eu adicionei que ele trabalha desde 1999 aqui, quando eu for demitir ele vai fazer o cálculo baseado nesse tempo, né? Nesse tempo de empresa, diferente dos outros. Por exemplo, o funcionário de 21 que começou hoje não vai ter esses direitos calculados, só o aviso prévio. E agora, por último, uma das principais views, uma das mais interessantes, que é uma que mostra os gastos dos departamentos, né? Então a gente tem aqui o total de gasto dos departamentos e o total de funcionários de cada departamento. Então, por exemplo, aqui no laboratório tem um funcionário só com um salário de 1.800. Se tivesse 2 no laboratório, ele ia calcular o salário desses 2. Eu vou demonstrar aqui adicionando um novo funcionário no laboratório.
Pode ser qualquer coisa, vou adicionar um salário diferente. No caso de streamer é 10, pra gente perceber a diferença lá na outra lista, né? Vou colocar que ela trabalhando no laboratório e a data começou hoje. Aí quando a gente volta aqui na lista, na view, a gente tem aqui no laboratório e o salário total somado de 11.800, que é 10.000 da nova funcionária mais 1.800 do programador. Bom, em geral é isso, tá? Não vou aprofundar muito para não estender muito o vídeo, para não chegar nos 15 minutos de limite, né? Vou dar uma demonstrada aqui nos meus códigos, na forma que eu me organizei, tá? Eu usei PHP, não tem nenhum arquivo HTML, eu usei PHP, CSS e JavaScript, que é só para fazer o menu hambúrguer, né? Por causa da responsividade. Eu achei melhor optar por um menuzinho hambúrguer para ficar responsivo tanto para desktop quanto para celular, tá? Como é simples a interface, não teria problema, alcançaria tranquilo funcionaria tranquilo para celular na web. Voltando aqui para os códigos, tem um index que começa pegando o arquivo home.php aqui, que é essa página aqui, né? Que tem todas as outras opções, todos os outros acessos. Aqui a conexão no config cria a conexão com o banco de dados. Eu estava usando a minha hospedagem na HostGator, mas eu optei por usar o localhost para poder usar o MySQL Workbench, que é bem mais rápido, né? Com hospedagem eu tinha que mudar os arquivos toda hora, era mais complicado para fazer os testes. Mas funcionou tranquilo, só mudar aqui o host para minha hospedagem e o usuário e a senha também. Aqui as ações, né, que eu separei e as views em PHP. Tá? A única imagem que eu usei é da logo, tá? Da marca fictícia. E aqui no MySQL Workbench, aqui estão as minhas tabelas que eu criei de início. Se eu não me engano, eu criei uma ou duas por fora. Não sei se eu tenho salvo o código, tá? Aqui aqui no 5, né? Aqui as minhas triggers, tá? São duas triggers, dois gatilhos, um para atualizar o salário, como eu demonstrei, e aqui a tabela de log de exclusão, que não está aqui, né? E uma trigger para assim que o funcionário for excluído, criar um log sobre isso, né? Aqui a minha procedure, que gera o relatório, tá, das funções. Aqui a minha função, tem uma função só que calcula os direitos quando for demitir o funcionário, tá? Com base no tempo de serviço dele, com base no salário. Aqui estão os cálculos que eu usei, tá? Esses cálculos eu peguei da internet, que é o que geralmente as empresas usam, e só me baseei nisso para aplicar no sistema. E por último aqui tem a minha última view, que é o total de salários por departamento. É essa view aqui.